Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Você também que está em casa, que está assistindo, que virá assistir mais tarde, que Deus seja louvado pela sua vida. Antes de começarmos, vamos baixar nossas frontes para conversar com Deus? Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos reuniu aqui, neste templo, nesse lugar maravilhoso que a gente vem ouvir a sua voz, Pai. Pedimos para que o Senhor, por favor, aceite nossa adoração, aceite as nossas canções, nossas orações, aceite tudo aquilo que a gente vem para fazer pelo Senhor, Pai. Pedimos para que o Senhor, por favor, esteja conosco até o final da programação. É o que pedimos já agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, uma boa semana a todos, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tem uma coisa que eu sempre esqueço de falar nas lives, curte, compartilha. Porque quanto mais você compartilha, mais a mensagem de Deus chega a pessoas que nem sabem que Jesus existe. Vamos cantar uma canção agora que ela faz a gente se unir mais. Quem está com frio fica com calor e por aí vai. Vamos cantar a sua presença? Sua presença que nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou. Agora todas as crianças vão cantar para vocês. Foi bom conhecer você. Sua presença que nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou. Agora todas as mulheres vão cantar para vocês. Foi bom conhecer você. Sua presença que nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou. Agora todos os rapazes vão cantar para vocês. Foi bom conhecer você. Sua presença que nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou. Agora toda a igreja vai cantar para vocês. Foi bom conhecer vocês. Gente, vocês não estão aqui para ver a situação. A Alice está dormindo bem ali, ó. Ela já assustou 2 vezes. Né, Alice? Mas foi bom conhecer você, Alice. Deus abençoe você, meu amor. Vamos continuar? Agora nós vamos cantar uma canção que a gente declara de quem que a gente é. Ela fala que a gente não está em cima do mundo, que a gente já escolheu um mundo, e que a gente está aqui para falar dele. A gente está aqui por ele, só para ele. Vamos cantar, Deus. Onde me mandares ir eu sigo. 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 Tudo que o Senhor disser já não vivo eu. Sou inteiramente teu. Se não querer eu nego. Elas fazem coisas entrego. Já não vivo eu. Sou inteiramente teu. Nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou demais ninguém. O teu amor me alcançou. Eu vou dizer, eu sou teu. E pra sempre assim serei. Não é maravilhoso? Sim.
mandares ir eu sigo. Tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu. Sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos eu entrego, já não vivo eu. Sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus, e eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Amém. É bom a gente saber que a gente tem um dono, uma pessoa que pega as rédeas da nossa vida, o leme do nosso barco e nos guia. Às vezes a gente não entende, e a gente não vai entender os planos de Deus para a nossa vida. Às vezes falamos assim, a vida é minha, quem manda sou eu. Não é. Quando você entrega nas mãos de Deus, é diferente. Você vai passar uma vida totalmente diferente, porque tem um capitão nesse barco. Agora nós vamos cantar uma canção que ela fala assim, que Deus, ele não tem, o amor dele não tem limites. O amor de Deus não tem limites. Ele ama de uma forma, olha, quem de nós, mães ou pais, teria coragem de entregar um filho para salvar a vida de outro? Não há. O amor de Deus por nós, ele é intenso. Vamos cantar intensamente? Por tanto tempo vivi como escravo dos meus desejos e medos, até que eu entendi que Cristo é tudo pra mim. Só nele sou completo e restaurado. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Amor tão genuíno, amor tão verdadeiro, sem entregar, levando a culpa que não era sua, só por me amar intensamente. Eu fui comprado pelo Rei do Universo, que enviou seu Filho pra viver mais perto e me mostrar o rumo, caminho para casa, só por me amar intensamente. Imagina esse amor. Por tanto tempo vivi dependente da aprovação de pessoas, até que eu entendi o que Jesus fez por mim. O meu valor foi estimado na cruz. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Amor tão genuíno, amor tão verdadeiro, sem entregar, levando a culpa que não era sua, só por me amar intensamente. Eu fui comprado pelo
Filho pra viver mais perto e me mostrar o rumo, caminho para casa, só por me amar intensamente. Na cruz entendo teu amor, na cruz recebo meu valor, na cruz encontro o caminho para a eternidade. Na cruz entendo teu amor, na cruz recebo meu valor, na cruz encontro o caminho para a eternidade. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, amor tão genuíno, amor tão verdadeiro, sem negar, levando a culpa que não era sua, só por me amar intensamente. Eu fui comprado pelo Rei do Universo, que enviou seu Filho pra viver mais perto e me mostrar o rumo, caminho para casa, só por me amar intensamente. Me mostrar o rumo, caminho para casa, só por me amar intensamente. Amém. Esse amor de Deus, Ele mostra todos os dias para nós. Agora, nós vamos cantar uma canção que ela fala mais uma vez do amor de Deus. As três falam muito do amor de Deus. E essa, ela chama Canção do Apocalipse. E ela mostra que não importa onde você esteja, quando você entrega o seu coração para Deus, ou quando você está em busca dele. Você está em busca de algo, mas não sabe que é Deus que você está procurando. Ele se apresenta para você e você descobre que era aquilo que você queria. Queria que os irmãos ficassem em pé para a gente poder cantar a Canção do Apocalipse. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. De meu Cordeiro foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir.
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Querido Deus, amado Pai, Santo, 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 Senhor dos exércitos, Senhor das nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco. A gente pode sentir a sua santa presença, porque o Senhor nos prometeu que onde tivesse 2 ou 3 falando esse seu nome, ali o Senhor estaria. Obrigada, Senhor, por tua presença tão poderosa. Abençoe o irmão que vem trazendo a palavra hoje. Que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida na vida dele. É o que pedimos já agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Como a gente... As 3 canções que nós cantamos hoje
foi exaltando o amor de Deus por nós. E nada melhor do que para a gente ter certeza, para a gente poder honrar esse amor. Nada melhor do que a gente poder ter o privilégio que Ele nos dá de participar da festa tão linda que é a devolução dos dízimos e das ofertas. Quando Deus pede, quando a gente pede aqui na casa de Deus, não é que Deus precisa de dinheiro, que Deus é o dono do ouro e da prata, mas é porque aonde a gente está adorando, e a gente precisa, e principalmente para espalhar o Evangelho por toda a terra. É por isso que a gente faz transmissão. Todo culto a gente transmite, para que o Evangelho seja espalhado e para que você conheça esse Deus tão maravilhoso. E a palavra de Deus diz que quando a gente dá com o coração aberto, a gente devolve com o coração aberto as ofertas, nós somos abençoados. Nós somos abençoados ricamente. Então a gente vai cantar. Enquanto a gente canta, no seu celular, na sua TV, no seu, você está vendo? QR Code. Aqui na minha atrás das cadeiras tem QR Codes. Faça parte dessa festa linda. Tá bom? A gente vai cantar. Deus abençoe. Vou mais pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus, fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei. Inteiramente fiel, eu quero ser. Sei de um lugar que está além do que é comum, A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus, fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei. Inteiramente fiel, eu quero ser. Sou inteiramente de Cristo Jesus, fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei. Inteiramente fiel, inteiramente fiel, inteiramente fiel, eu quero ser. Oremos. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por cada pessoa que doou e a pessoa que não pôde doar. Que o Senhor possa abençoar a vida dela ricamente também, para que na próxima oportunidade
ela participe dessa festa linda e maravilhosa que o Senhor nos permite que participemos. Pedimos pela vida de cada irmão. É o que pedimos, já agradecidos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Boa noite a todos. É um privilégio mais uma vez estar aqui com vocês. É um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor nessa série que nós estamos falando sobre a saúde mental. Estamos aí já na terceira série, no terceiro sermão, terceiro episódio. E queremos aqui ressaltar, né, mais uma vez, agradecimento, né, pela oportunidade de poder compartilhar, de poder falar da palavra de Deus, de um assunto tão importante que é a respeito, né, da saúde mental. No primeiro episódio falamos sobre, de maneira geral, né, o que é saúde mental, a importância que tem para nós, né, isso afeta todos os âmbitos da nossa vida. E no domingo passado falamos sobre a ansiedade, né, e essa doença tem causado, né, um dano muito grande, né, para a população de maneira mundial, e também isso tem afligido muito dos nossos irmãos. Isso tem atrapalhado um pouquinho a nossa missão aqui enquanto discípulos, enquanto missionários, né, falando aí do reino do Senhor para outras pessoas. E hoje nós vamos falar de um outro assunto muito importante, que é sobre a depressão. Temos visto, né, quanto essa doença tem afetado o mundo, o quanto essa doença tem também afetado a nossa igreja. Muitos irmãos, né, estão aí com essa doença, a depressão, e vamos falar um pouquinho sobre isso esta noite. O tema: quando a alma se cala, Deus ainda fala. E o texto base para nós começarmos a nossa discussão aqui, nosso sermão, está lá em Salmo 42, versículo 11. Salmo 42, versículo 11. Antes de nós lermos a palavra de Deus, convido a todos os presentes aqui que estão online, a nós temos aí uma palavra de oração. Pai querido, neste momento que nós vamos abrir a Tua palavra, que ela também possa abrir o nosso coração. Ao ler a Tua palavra, possa trazer transformação, possa trazer alívio e calmaria, quem sabe, nossos pensamentos, a nossa saúde física, mental, e pedimos, Senhor, a Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a palavra do Senhor diz em Salmo 42, versículo 11, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. A depressão, queridos, é uma das dores mais silenciosas que existem. Muitas pessoas sorriem por fora e choram por dentro. A depressão é uma das doenças mentais comuns do mundo e tem aumentado principalmente após a pandemia. Após a pandemia nós temos visto um surto, né, de pessoas deprimidas, pessoas aí, né, doentes. E aqui existem alguns dados mundiais. Primeiro, a Organização Mundial da Saúde estima que mais de 280 milhões de pessoas vivem com depressão no mundo. Interessante, né? 280 milhões de pessoas vivem com depressão no mundo. Mulheres tendem a ser mais diagnosticadas do que os homens. Igualmente, né, a ansiedade, tema do nosso encontro da semana passada. Jovens e adolescentes apresentam um crescimento preocupante nos casos de depressão. Isso no mundo todo, né? 280 milhões. Já é um dado preocupante. Isso certamente, né, pode afetar também a nossa comunidade, né?
comunidade cristã, comunidade adventista. Dados no Brasil. O Brasil está entre os países com maiores índices de depressão da América Latina. Cerca de 11 a 12 milhões de brasileiros convivem com a depressão. Olha aí, cerca de 11 a 12 milhões de brasileiros convivem com a depressão. Isso reflete muito, né, em nossa saúde, né, de maneira geral. Muitos casos não são tratados por medo, preconceito ou falta de acesso à ajuda psicológica. Essa semana mas 3 semanas atrás, eu estava conversando estava dando aula, né? Conversando com um aluno, e ali, em meio à conversa e tal, de repente ele começou a chorar. E aí eu parei a aula imediatamente, né? Sentei ali junto à minha mesa, chamei ele para conversar no particular, perguntei para ele o que estava acontecendo, e ele disse que do nada dá vontade de chorar. E agora os amigos estão brincando com ele, sempre chamando ele de chorão. E toda vez que os amigos chamam ele de chorão, ele começa a chorar. Chora de forma compulsiva, sem parar, ele não consegue controlar. Eu fui perguntando ali algumas coisas, né, e perguntei para ele, e os seus pais? O que os seus pais dizem, né, a respeito desse assunto e tal? E aí ele falou, meu pai acha que isso é besteira. Eu falei para ele que isso, né, pode ser uma depressão. O menino tem 13, 14 anos. Mas o pai acha que é besteira. Sabe, queridos, a maioria das pessoas não estão atentas para esta doença. Como falei aqui, muitos casos não são tratados, primeiro, por medo. Medo que seja algo mais grave, medo dos medicamentos, medo de perder o emprego, não é? De repente você é diagnosticado com depressão e aí o chefe vai lá e demite você. Muita gente não quer, fica mascarando essa doença, né? Preconceito ou falta de acesso à ajuda psicológica. No caso, né, desse jovem que eu conversei, né, o pai tem preconceito. Imagina, eu tenho um filho de 14 anos com depressão. E ele coloca então na mente da criança ali, daquele adolescente, que ele não está doente. Logicamente que eu tomei as medidas, né, que devem ser tomadas. Conversei com a direção, conversei com a psicóloga. No outro dia, né, ele foi encaminhado lá junto com a psicóloga, conversamos ali, né, e decidimos que ele ia trocar de turma, né, pelo menos para poder tirar um pouquinho, né, das crianças, dos adolescentes que estavam também ali, tirando o sossego e a paz dele, né? Melhorou um pouquinho. Hoje o Arthur está em outra turma, já está mais alegre, sorrindo melhor. Conversamos com os pais, falamos da importância, né, de ele fazer um tratamento mais acompanhado, passar, né, para um psicólogo, uma psiquiatria, ali ter um acompanhamento. E isso a gente tem feito muito ali com os nossos estudantes. Sintomas, queridos, mais comuns da depressão: tristeza constante, desânimo, perda de interesse pela vida, cansaço excessivo. Aí, esses são alguns, né? Alteração no sono, ansiedade, sensação de vazio, falta de esperança, pensamentos negativos frequentes. Um dado importante, queridos: muitas pessoas que sofrem com depressão, isso aqui é preocupante, continuam trabalhando, continuam sorrindo, continuam frequentando a igreja. Líderes com depressão, essa semana eu estive lendo, né, um pouquinho sobre este assunto, e eu vi um site que é específico, né, para tratar de líderes eclesiásticos, e esse site diz que 46% dos pastores da igreja cristã, do modo todo, estão com depressão. 46%. Eu digo que não somente os pastores, mas eu digo que muitos líderes também estão com esse quadro clínico. E que isso tem afetado, né, muitas vezes a fé da pessoa. O desânimo, né, a pessoa deixa de querer vir à igreja. Muito bem. Muitas pessoas que sofrem com depressão e continuam trabalhando e tal, mas estão emocionalmente esgotadas por dentro. Dormem, parece que não se, né,
repõe a energia. E essa semana eu descobri que existe uma outra depressão, que é a depressão de alto funcionamento. Eu até me perguntei, será que eu estou com essa depressão aqui? Porque eu me exijo muito no trabalho. Depressão de alto funcionamento ou alta performance descreve um quadro em que a pessoa mantém sua rotina e alta produtividade externa, mas sofre internamente com apatia, exaustão, tristeza persistente, um quadro silencioso, diz aqui a UOL, um site bem conhecido, e de difícil diagnóstico. As pessoas lá no trabalho são excelentes, são organizadas, planejadas, pontuais, mas quando chegam em casa, parece que a energia vai embora. E simplesmente é outra pessoa. Fica ali em silêncio, fica meio desnorteada. Pessoas assim, queridos, ela possivelmente pode ser que esteja com um grau de depressão do alto funcionamento. E agora vamos falar das consequências da depressão. Consequências que levam à morte. A Organização Mundial da Saúde registra mais de 700 mil suicídios globais anualmente. Valor que pode ultrapassar, quem sabe, 1 milhão devido a subnotificações. Ou seja, de 700 a 1 milhão de pessoas no mundo estão se suicidando por conta da depressão. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, o que representa uma média de 38 vidas perdidas por dia, diariamente, devido à depressão. E vem a grande pergunta, O que Deus, diante desse quadro tenebroso, escuro, o que Deus pode fazer para ajudar essas pessoas que sofrem de depressão? O que a Bíblia diz? Será que a fé é capaz de restaurar essa pessoa? Será que a igreja ela consegue trazer essa restauração? O que diz, de fato, a palavra de Deus? E o que Deus pode fazer? Essa vai ser a nossa pergunta para nós iniciarmos aqui o nosso texto. Primeiro tópico, queridos. Importante. Deus vê a dor que ninguém vê. Amém por isso, Deus vê a dor que ninguém vê. Nem o teu marido, nem o teu irmão, nem a tua mãe, nem o teu pai, ninguém. Você pode esconder de todo mundo, mas de Deus você não esconde. Olha o texto bíblico em Salmo 34, versículo 18. Salmo 34, versículo 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Olha que promessa maravilhosa, queridos. Salmo 34, versículo 18, está dizendo para nós nesta noite: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perto está o Senhor daqueles que estão com o coração triste, daqueles que estão com o coração feridos, esmagados, triturados, quem sabe por esta doença, depressão. O Senhor está perto de você. Se ninguém vê a tua dor, não se preocupe, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus consegue ver, Deus consegue enxergar. Amém? Muitas pessoas escondem a dor atrás de um sorriso, e é natural fazermos isso. Tem gente que chega da igreja quebrado ou quebrada por dentro. E talvez nesta noite eu esteja falando para alguém que está aqui ou que está online, que esteja quebrado, quebrantado, sofrendo de forma silenciosa. E ninguém percebe. Mas Deus percebe. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece você. Deus conhece a tua história, Deus conhece a tua fraqueza. Deus conhece as tuas doenças. Os teus pensamentos, Ele paira. Ele conhece tudo. Davi escreveu vários salmos enquanto enfrentava a tristeza, medo e angústia. Talvez, queridos, ninguém esteja entendendo a sua dor. Talvez você fala
para um, fala para outro, fala para a esposa, fala para o esposo, fala para o psiquiatra, fala para o psicólogo, fala para todo mundo, para o teu pastor, você fala para todo mundo, e ninguém entende. Mas deixa eu falar, Deus entende, amém? O primeiro tópico desta noite, eu queria dizer isso para você. Deus vê a dor que ninguém vê. Deus conhece o teu sofrimento. Deus sabe do que você está passando. Deus, ele pode te ajudar. Ele pode colocar pessoas na tua vida. Ele pode colocar médicos na tua vida. Ou simplesmente com um milagre dele, ele pode restaurar você. Segundo tópico, queridos, nesta noite eu gostaria de falar para vocês. Deus entende o cansaço emocional. Deus entende o seu cansaço. Não é pecado você estar cansada. Não é pecado nós estarmos cansados. Nós precisamos descansar. Precisamos dormir. Precisamos ter um estilo de vida diferente. Mas quem sabe nesta noite esteja falando para alguém que está cansado. Cansado desta vida. Cansado, né, dos seus sentimentos. Cansado de sofrer. Né? Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, eu gosto muito desse texto. A cada 10 sermões que eu prego, né, 9 eu falo desse texto aqui. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É a promessa mais linda da Bíblia. É a promessa mais empática. É a promessa, né, tão atual para nós hoje que vivemos, né, neste mundo globalizado, urbanizado, cheio de compromissos, um mundo rápido, veloz, um mundo cheio de compromissos, onde você talvez não tenha tempo mais para a sua família, não tenha tempo mais para você se cuidar da sua saúde, fazer, quem sabe, um exercício, porque você tem que trabalhar, e você fica cansado. Deus está dizendo assim para você nesta noite: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que Ele quer aliviar o seu fardo. Elias, nós estamos cansados de escutar isso. Elias venceu uma grande batalha espiritual. Elias, né, venceu ali, né, aqueles profetas de Baal, fez fogo descer do céu, só que não pôde combater o fogo que veio de dentro do seu coração. Estava queimando a sua alma, estava queimando o seu interior. Por dentro dele, né, havia um vazio tremendo depois de um grande sucesso espiritual. E depois entrou em exaustão emocional. Em 1 Reis, capítulo 19, ele se isolou e pediu para morrer. Eu não sei se estou falando para alguém que já fez isso, mas homens de Deus, mulheres de Deus, já estiveram nesse estágio. Elias, tão cansado que estava, pediu para morrer. Certa vez eu estava num dentista, lá em Belém, e isso faz uns 20 anos atrás, isso aí, acho que por aí. E o dentista era adventista, né? Estava ali conversando e tal, eu estava fazendo ali alguns procedimentos. E ele contou uma história de uma paciente que chegou lá, sabe, assim, agoniada, desesperada, angustiada. E falou assim: doutor, por favor, eu preciso acabar com a minha depressão, eu preciso acabar com essa minha angústia, eu preciso acabar. E resolvi, para acabar com a minha angústia, e resolvi tirar todos os dentes da minha boca. O dente ficou assim, né? Peraí. Não, mas não é bem assim. Não é bem assim. Não, eu quero fazer. Se o senhor não fizer, eu vou em outro. Ele vai tirar, eu quero tirar todos os dentes da minha boca. Depois ele conversou com ela, falou que ela estava num grau muito, muito alto de depressão. As pessoas fazem de tudo, queridos,
para acabar com essa dor que está dentro, que ninguém consegue ver. As pessoas fazem de tudo, até arrancar todos os dentes da sua boca. Mas Deus não a condenou, assim como Deus não condenou Elias. Primeiro Deus deu descanso para Elias, depois ele deu alimento para Elias, e depois ele cuidou de Elias. Sabe, Deus ele tem as suas maneiras para cuidar de nós, ele tem as suas maneiras para nos curar. Talvez você esteja esperando essa cura, quem sabe 1 ano, 2, 3, quem sabe 1 década, 2 décadas. Mas saiba, queridos irmãos, queridos amigos, que Deus, ele tem a sua maneira de nos salvar, de nos curar. Isso mostra que até pessoas fortes espiritualmente, como Elias, foi capaz de adoecer. E nós não estamos, né, isentos disso. Precisamos cuidar da nossa mente, queridos. Porque uma mente saudável, você consegue ter discernimento espiritual, discernimento das coisas. Nem todo cansaço é falta de oração. Talvez você ora e ora e ora, mas continua cansado. Às vezes a alma só está ferida. Às vezes o teu coração só está ferido. Sabe, esse sermão aqui é para tocar o seu coração, se você está assim. A restauração para você. A restauração para a sua vida. Talvez uma decisão no passado, né, faz com que você relembre, e isso tira a sua paz, tira a sua tranquilidade, tira o seu sono. Porque a depressão é isso, né? Alguém certa vez falou, né, que a ansiedade é você ficar pensando no futuro, né? E que a depressão é você ficar pensando aonde? No passado. Né? E tem um escritor que diz assim, ó: aquele que visita o seu passado condena o seu presente. Aquele que diariamente vai lá no quarto do passado e visita e fica lá, está condenando o quê? O seu presente, queridos. Então, nem todo cansaço é falta de oração. Às vezes a alma só está ferida, precisando de uma cura, precisando de uma restauração, precisando de Jesus. Precisando apenas, sabe, descansar. Por isso que nossos hinos, nossas canções falam muito sobre isso. Por isso que uma das pedras fundamentais da nossa teologia tem a ver com o descanso, tem a ver com o 7º dia, descansar no Senhor, ter um dia só para o Senhor, descansar deixar as coisas, né, do diário, do semanal lá e descansar nele. Por isso que Deus criou, né, o sábado para cada um de nós. Terceiro tópico, queridos: Deus continua presente na dor. Em Isaías capítulo 43, versículo 2, tem uma passagem muito linda que diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Amém? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. A depressão, queridos, tenta convencer a pessoa de que ela está sozinha. Mas Deus não abandona seus filhos na dor. Deus não abandona seus filhos na guerra. Deus não abandona seus filhos no sofrimento. Jó perdeu tudo. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo. Sofreu fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu quase tudo. E mesmo assim, Deus permaneceu ao lado dele. E mesmo assim, Deus estava ali olhando para ele, presente. Às vezes, queridos, o silêncio de Deus não significa ausência dele. Eu tenho uma história que eu gosto muito de contar, de um filho que perdeu a mãe, estava em luto. O filho devia ter uns 13, 14 anos.
E esse filho queria a presença do pai ali constantemente. E o pai, todos os dias, estava ali com o filho, né? Até ele dormir e tal. E teve um dia que o pai disse, olha, agora você vai ficar sozinho, preciso, né, dormir e tal. Aí o filho, não, pai, fique mais um pouco aqui. E aí o pai começou a contar historinhas, e aí o filho dormiu. O pai apagou a luz, ele sentou ali no sofá, como este aqui, quem sabe, né? Ele sentou no sofá ali do quartinho do filho, e ficou lá no escuro, e de repente, né, o filho tem ali um pesadelo, e acorda gritando, e quando ele abre os olhos, ele vê tudo escuro, e clama pelo pai, e grita, cadê o Senhor, pai, estou sozinho aqui, nesse escuro. E automaticamente o pai dá um pulo e diz, filho, não se assuste, eu estou aqui, embora esteja tudo escuro, embora esteja tudo em silêncio, mas eu estou aqui. E aquele filho, então, ficou mais tranquilo. Muitas vezes nós também, em meio à escuridão, pensamos que Deus não está presente, mas Deus está presente. Talvez esteja falando para alguém aqui que está com um grau de depressão e que talvez ache que, por achar que está sozinha, Deus também a abandonou. Que por achar que, né, tudo está indo embora, que Deus também foi embora. Deus não foi embora. Deus está ainda aqui com cada um de nós, amém? Mesmo quando você não sente força, mesmo quando as suas energias vão embora, Deus continua sustentando a sua vida, Deus continua sustentando você, Deus continua sustentando a tua família, mesmo você sofrendo por dentro, Deus ainda continua te abençoando, amém? Quarto tópico, queridos. Existe esperança para recomeçar. Um texto bíblico lá de Salmo 30, versículo 5, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A dor não dura para sempre. Amém? Que promessa maravilhosa, né? A dor não dura para sempre. O choro, diz a Bíblia, tem um prazo de validade. A dor tem um prazo de validade. O sofrimento tem um prazo de validade. Você não vai sofrer a vida toda. E que se você sofrer a vida toda, Deus tem uma promessa maravilhosa para você. Qual que é a promessa? De um novo céu e de uma nova terra. Muitas pessoas dizem assim, eu nasci só para sofrer. Não tenho um minuto de paz na minha vida. Tanto sofrimento. Desde criança tenho sofrido e sofro até hoje. Deus tem uma promessa para você. E quem sabe para você que está aí, né, achando que tem, né, quem sabe, depressão, precisa entender que Deus, Ele pode tirar a tua dor. Deus pode restaurar as suas emoções. Deus pode restaurar as suas feridas. Deus pode restaurar os seus sonhos. Deus pode restaurar o seu presente e o seu futuro. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas se você continuar visitando o seu passado, você vai impedir as bênçãos de Deus. Se você continuar entrando naquele quartinho que te traz dor, sofrimento, angústia, você vai continuar impedindo de ver as bênçãos que Deus tem proporcionado para você. Talvez as bênçãos estão aí, ó, todo santo dia sendo derramadas e você não presta atenção porque você está visitando o seu passado e está sofrendo. Você está em luto consigo mesmo, sentindo a dor de você mesma, está morta por dentro. Mas Deus quer restaurar você. Jesus Cristo acolhia pessoas feridas. Jesus acolhia pessoas cansadas. Jesus acolhia pessoas rejeitadas. E sabe de uma coisa, queridos? Ele continua restaurando vidas ainda hoje. Continua restaurando as vidas de pessoas que estão feridas, cansadas, rejeitadas, deprimidas, ansiosas.
precisando de uma palavra amiga, precisando de uma restauração. Sua história não termina na tristeza, queridos. Ainda existe um novo começo preparado por Deus. A sua história não pode terminar numa tristeza profunda. A depressão é real. A dor emocional é real. Mas o amor de Deus também é real. Eu sei que você deve estar com dor. Eu sei que você deve estar sofrendo. E eu sei que isso é real. Isso não é besteira. Isso é uma realidade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus também é real. A sua cura é real. A palavra de Deus é real. As promessas de Deus são reais. Você pode estar cansado, sem forças e até desacreditado de si mesmo. Mesmo assim, Deus ainda chama pelo seu nome. E ainda chama, cadê o José? Cadê a Maria? Cadê o João? Cadê a Antônia? Cadê o meu filho? Cadê a minha filha? E ainda procura você. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Entregue hoje sua dor a Deus. Entregue hoje essa depressão. Fale para ele abertamente, Senhor, eu acho que eu preciso descansar. Eu preciso de uma cura. Senhor, e se eu estou com esse grau de depressão, me ajuda aí num profissional, um especialista, receber orientação, a cuidar do meu corpo, a cuidar da minha mente. Você não precisa, queridos, ou querido, querida, você não precisa lutar sozinha ou sozinho. Deus quer lutar com você. Neste momento a gente vai, não sei se o vídeo vai estar pronto, porque a gente quer vamos assistir um vídeo de um testemunho de uma irmã que o seu grau de depressão foi curado devido, né, a uma atividade que nós exercemos dentro da igreja. Vamos olhar aí, prestar atenção no vídeo. De fazer nada, não tinha vontade nem de acordar. Era uma luta todos os dias para poder levantar, ir para o trabalho, fazer as coisas dentro de casa, ir para a faculdade. Eu só queria fugir. Há 10 anos era um tabu falar sobre depressão. E não foi diferente com a minha família. Eles tiveram que abrir a mente porque eles estavam vivenciando o que era depressão. Nesse contexto, a minha fé estava muito enfraquecida. Eu era de outra denominação, a minha família também, e muito tradicional, e casei com uma adventista. Nós ficamos durante 7 anos do nosso casamento sem frequentar a igreja um do outro. Todo esse contexto de estar distante de uma igreja, de Deus, fez com que agravasse ainda mais a minha depressão. E com isso eu precisei buscar ajuda profissional. Eu comecei a fazer tratamento com uma equipe médica e eles me passaram algumas orientações, como a medicação, fazer exercícios físicos, mas uma em especial me chamou a atenção, que foi de buscar uma igreja, independente de qual seja, se era minha ou a do meu marido, mas que eu precisava de uma religião para me ajudar no tratamento. Eu decidi frequentar a igreja adventista, que é a igreja do meu marido. Nós íamos aos cultos semanalmente. Eu fui com a mente aberta, até porque fazia parte da minha terapia. E lá eu descobri que eles se dividiam em grupos para estudar a Bíblia. Além deles estudarem a Bíblia, eles tinham um livrinho. Eu procurei saber o que era aquele livrinho. A partir daí eu comecei a estudar a lição
diariamente, o que fortaleceu a minha fé. A fé foi fundamental nesse processo de cura. O estudo da lição é terapêutico para mim. Eu não me limito somente a estudar o livrinho da lição da Escola Sabatina. Atualmente, eu sou diretora e distrital da Escola Sabatina. Eu faço desse ministério a minha missão, porque assim como a minha vida foi transformada através do estudo diário da lição e da Escola Sabatina, outras vidas também podem ser transformadas. Sairmos desse grau de depressão. Quem sabe estou falando para alguém aqui que está passando por isso e que talvez é um tema delicado falar, se abrir, tocar no assunto, mas nós sabemos, Pai, que lá no fundo da alma, essa pessoa precisa de Ti, precisa da Tua ajuda. A Igreja Adventista ela tem tido um estilo de vida, né, formidável, que combate, né, as doenças, com o nosso estilo de vida, com os outros remédios naturais, com a fé no Senhor, mas precisamos de Ti, Pai, também. Precisamos do Senhor na nossa vida. Abençoe esta comunidade, abençoe os membros dessa comunidade, abençoe todos aqueles que estão assistindo a live e que nós possamos, Pai querido, sair daqui entendendo que apesar da depressão ser real, o Senhor também é real e a sua cura é mais real ainda. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Muito bem, boa noite a todos. É uma pregação forte e é muito importante para nós, né? Mexe com muitas pessoas. Mas, graças a Deus, nós temos um Deus que Ele é a única saída, né? Para nós. Mas eu vim trazer agora alguns anúncios, né? Para nos orientarmos aqui. Arthur, vamos lá? Primeiro anúncio. Essa caravana que vai ter lá na Central, vai ser no dia 30 de maio, às 19h30. Né? Todos estão convidados também para ir lá, prestigiar, né? Mais uma mensagem que ela vai trazer também para nós. Né? Vai ser o Ministério da Mulher, então é importante para todo mundo. Né? Eu acho que não é só para as mulheres, acho que é para todos também, né? Mas principalmente para as mulheres. E convidar pessoas para irem também e participar também, né? Nessa caravana. No dia 30 de maio. O próximo vai ser aqui no Potiguara. Vai ser aqui no dia 1 ao dia 6 de junho. Vai ter um evangelismo aqui para todos nós. E também às 19h30, né? Então que todos possam prestigiar também. Parece que é a Ellen, o nome dela, né? É isso? Ellen Costa, né? Então que todos também possam prestigiar, também que possam comparecer e estarmos todos aqui juntos também, participar
nesse evangelismo também. Também nós temos aqui o Caleb, né? Quem já fez a inscrição? Eu também já fiz a minha, inscrição do Caleb. Falta a minha esposa ainda, que ela não fez ainda, ela vai fazer também. A Gabi. Mas que também já está aí, já lançou aí, então que todos possam fazer também sua inscrição do Caleb, quem não fez. Então corra atrás para fazer a inscrição o mais rápido possível também. E vamos participar, né? Não é só fazer inscrição, é fazer e participar também, não é? E lembrando também que terça-feira nós temos aqui o nosso culto, né? Às 19h30 também. Então venha, prestigie conosco também, né? E faça a presença em nosso meio também conosco. E é isso nossos anúncios de hoje. Obrigada, Daniel. Obrigada, irmão, pelo sermão. E por hoje é só. A gente vai ficando por aqui e você vai pensando em tudo que o irmão falou. E nós vamos cantar uma canção chamada Amigo Não Saia Sem Cristo. Não saia daí sem Ele. Amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quer hoje mesmo salvá-lo, por isso morreu numa cruz. Receba essa oferta de graça e aceite de Cristo perdão. Amigo, não saia sem Cristo no seu coração. Amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quer hoje mesmo salvá-lo, por isso morreu numa cruz. Receba essa oferta de graça e aceite de Cristo perdão. Amigo, não saia sem Cristo